Minha mãe dizia que, lá em Viçosa, no Ceará, aconteceu uma coisa assustadora com sua mãe. Minha mãe era pequena nessa época e uma noite voltava para casa com meu bisavô depois de visitar uns parentes lá para os lados do sítio. Não era muito tarde, mas já tinha escurecido. Bem, eles vinham conversando baixinho quando passaram por uma estranha cerca de cajueiros. Foi então que viram no céu uma coisa diferente. Não era avião, não era coruja, não era nada que se vê todo dia. Era uma coisa grande, do tamanho de uma pessoa mesmo, com asas abertas que faziam um som bem forte. Voou por cima deles e pousou numa árvore, dessas bem altas, com galhos retorcidos. Minha mãe, sem entender, olhou para o meu bisavô e perguntou o que era aquilo. Ele olhou firme para o bicho e respondeu com toda certeza: "É tua madrinha. Hoje é noite de feitiço. E tem gente que, nessas horas, vira ave para andar por aí." Nem pensou duas vezes. Pegou uma pedra bem pesada do chão e jogou com tudo. Acertou o bicho em cheio. Ele caiu, mas quando correram para ver, não tinha nada, nem pena, nem marca. Sumiu. No outro dia, a minha mãe foi com minha avó para a feira. E quem estava lá? Madrinha, com uma mancha enorme, roxa, na perna, do tipo que parece que levou uma pancada daquelas. Minha mãe não falou nada. Olhou, sentiu um arrepio e seguiu colada na avó. E até hoje, quando alguém aparece com um roxão do nada, ou se escuta a história de bicho estranho passando por cima das casas, o povo lembra da madrinha da serra e comenta: será que foi ela de novo? O dia em que o sino tocou sozinho. Minha tia-avó, Dona Elvira, morava num sítio que tinha igreja antiga, bem no alto do morro. Daquelas capelinhas de tijolo cru, com telhado, que geme quando venta. O sino da igreja era grande, pesado, precisava de gente forte para puxar a corda. Uma noite de sábado a vila estava em silêncio, sol já começando a arriar. E todo mundo recolhido em casa, depois do trabalho. De repente ecoou um toque de sino, primeiro lento, depois mais rápido, como se alguém estivesse em desespero. Mas não tinha ninguém lá em cima. Isso ela jurava. Ela e o vizinho, seu Tunico, foram juntos ver. Subiram o morro sem pressa, mas com aquele medo que a gente não fala alto. A porta da igreja estava entreaberta. Lá dentro, só o eco da última batida do sino. Dona Elvira olhou para a imagem de São José e ele estava virado de lado. Ela diz que a estátua sempre ficou de frente, desde os tempos do avô dela. Mas naquela tarde, São José parecia olhar para o canto da capela, onde havia uma pequena pedra preta sobre o chão de barro. Ela se abaixou, pegou a pedra e sentiu uma quentura, mesmo no dia tendo esfriado. Levou para casa, guardou num pano branco, dentro de uma caixa de madeira, e desde esse dia nunca mais teve dor nas pernas, coisa que a atormentava fazia mais de 20 anos. Quando alguém perguntava do tal milagre, ela só respondia: santo não aparece para quem procura. Ele escolhe quem precisa.
Teve aquele dia estranho na venda do seu Zé. Quem contou essa foi meu tio Beto, que, na juventude, ajudava na venda do seu Zé. Uma vendinha pequena, mas que vendia de tudo. Era um dia comum, o sol já meio escondido atrás dos morros, e os clientes começavam a ir embora. Seu Zé estava contando umas moedas no caixa e Beto organizava sacos de farinha. Tudo normal, até que entrou uma mulher que ninguém conhecia. Rosto sério, olhar fixo e uma roupa que parecia antiga, como as que as senhoras usavam décadas atrás, toda preta, com um lenço cobrindo a cabeça. Ela não falou nada, só apontou para um vidro de mel de abelha. Pegou, botou na bancada e estendeu uma nota de R$ 2. Na época o mel custava muito mais. Beto tentou explicar. Minha senhora, esse aqui custa R$ 8. Mas ela continuava calada. Seu Zé, desconfiado, resolveu pegar o vidro e empurrar para ela. Leve então, hoje é por conta da casa. A mulher pegou o mel, olhou direto nos olhos de Beto e disse, bem baixo, esse mel é para curar você. Esse mel é para curar o que vocês não sabem que tem. E saiu sem pressa, sem barulho, sumiu na rua de terra, sem deixar marca. Naquela noite, seu Zé passou mal. Sentiu dores no peito, mas não quis ir para o hospital. Beto lembrou do mel, abriu o vidro, preparou um chá. Seu Zé bebeu e dormiu como pedra. No outro dia estava bem melhor do que em meses. Foi ao médico só para conferir. E disseram que não havia mais sinal da arritmia que ele tinha há anos. Desde então o pessoal passou a chamar aquela mulher de a da cura silenciosa. Nunca mais ninguém viu. Mas sempre que alguém vai na venda e pede mel, seu Zé conta esse pedaço de história. Só para lembrar que milagre, às vezes, veste roupa simples e nem espera agradecimento. O menino que sabia quando ia chover. No distrito de Cacimbinha, bem perto de Viçosa, no Ceará, tinha um menino chamado Jonas. Magro, calado. Jonas tinha um costume. Toda vez que ia chover, mesmo com o sol firme no céu, ele começava a juntar as roupas do varal, fechar as janelas e avisar os vizinhos. Vai cair água. Preparem os baldes. O pessoal ria, mas não passava 20 minutos, vinha a chuva. Forte. E era sempre quando ninguém esperava. O tempo passou, o menino cresceu, mas manteve esse dom. Uma vez no mês mais seco do ano, ele entrou no açougue do senhor Raimundo, comprou meio quilo de carne e avisou, lava as calhas, vai descer barro pelas telhas. O açougueiro zombou, mas no fim da tarde veio um toró que até arrancou telha da igreja. A fama de Jonas se espalhou, gente de fora vinha perguntar se ia chover no dia do casamento, na colheita, no enterro, e ele dizia sim ou não. Sempre acertava. Até que um dia sumiu, sem aviso, sem despedida. A mãe procurou por semanas. O povo dizia que talvez tivesse ido morar com os ventos, mas toda vez que chove, sem aviso, até hoje, tem quem diga, é Jonas que ainda está olhando para nós, lá de onde ele estiver.